Olhe para o céu. É um pássaro? É um avião? Não, é a verdade por trás do Empire State Building. Não que houvesse mentiras ou qualquer coisa do tipo. Você sabe, o Empire State Building, com sua altura sem precedentes e estilo requintado de Art Deco, é um dos marcos mais reconhecidos e queridos da cidade de Nova York. Mas poucas pessoas sabem que sua história é cheia de relatos sombrios e fatos incomuns. Antes de aprender tudo sobre a construção deste edifício único, aperte o botão inscrever-se e toque a campainha de notificações para ir para o lado incrível da vida. E agora, deixe a viagem no tempo começar. A Torre Eiffel, com 300 metros de altura, foi construída em Paris em 1889. Naturalmente, isso desafiou os americanos a criarem uma estrutura ainda mais alta. E foi por isso que o início do século XX testemunhou uma grande corrida de arranha-céus. Em 1909, o Metropolitan Life Tower recebeu o título de edifício mais alto de Nova York, com uma altura de 213 metros. Em 1913, este recorde foi quebrado pelo edifício Woolworth, com 222 metros de altura. E em 1929, a construção do Bank of Manhattan Building foi concluída. A altura desse enorme arranha-céu é de 282 metros e meio. A história em que estamos interessados começa no ano de 1929. Walter Chrysler, o fundador da Chrysler Corporation, estava planejando participar da corrida de arranha-céus. Ele iniciou então a construção do edifício Chrysler, de 318,8 metros. John J. Raskob, ex-vice-presidente da General Motors, resolveu entrar no desafio e, juntamente com seus parceiros, ele comprou um terreno na 34th Street. Esse terreno custou 16 milhões de dólares. Depois disso, as coisas começaram a se desenvolver na velocidade da luz. O desenho original do futuro Empire State Building foi criado pelo arquiteto William F. Lamb. Esta enorme tarefa durou apenas 2 semanas. Seu plano foi racional e lógico. O centro do edifício é muito compacto, contendo banheiros, poços, corredores, circulação vertical e calhas de correio. Isso aumenta a altura do prédio ao mesmo tempo em que diminui o número de elevadores e o tamanho dos andares. Este enorme projeto precisava ser feito em apenas 18 meses. Os empreiteiros gerais Starrett Brothers e Aken ganharam este trabalho e imediatamente começaram essa tarefa incomum. Este foi o primeiro projeto de construção comercial usando uma técnica de construção rápida, o que era uma abordagem totalmente nova para o início do século XX. Com tal técnica, o processo de construção teve início antes que o design estivesse concluído, reduzindo, portanto, os custos e atrasos pela inflação. Isso era extremamente importante se o Sr. Raskob quisesse vencer a corrida. Além disso, provavelmente para superar o prédio de Chrysler, Raskob exigira que seu prédio tivesse um chapéu. Por isso, foi adicionada uma torre ao projeto. Os donos do edifício tinham mais uma razão para a construção do pináculo. As ideias de voos de aeronaves se espalhavam amplamente, e o pináculo serviria como um mastro para os dirigíveis que estavam chegando. Em janeiro de 1930, começou a escavação para o Empire State Building. Simultaneamente, os empreiteiros demoliram o Waldorf Astoria Hotel original, que anteriormente ocupava o local. Dia e noite, 2 turnos de 300 homens cavavam uma rocha dura e criavam a fundação. Em março de 1930, teve início a construção do esqueleto de aço. A velocidade com que a armação do futuro arranha-céu se elevou foi incrível, 4 andares e meio por semana. Este projeto se tornou um modelo de eficiência. Os empreiteiros e engenheiros criaram diferentes inovações que economizavam dinheiro, mão de obra e tempo. 60 mil toneladas de estrutura de aço foram fabricadas em Pittsburgh e trazidas para Nova York por trem, caminhão e barcaça. Isto foi organizado de tal maneira que os trabalhadores pudessem colocar todas as partes no lugar apenas 80 horas após terem sido entregues. Este processo foi documentado pelo fotógrafo Lewis Hine. O homem tinha uma tarefa difícil, pois precisava capturar os operários enquanto trabalhavam em alturas incríveis. Para isso, Hine usou uma cesta especial que balançava no ar a aproximadamente 305 metros de altura.
Lewis, felizmente para nós, também se concentrava nos homens simples que estavam criando essa obra-prima. O exterior do edifício crescia rapidamente. Ao mesmo tempo, eletricistas e encanadores começavam a instalar o acabamento interno do edifício. Tudo foi orquestrado, criando a impressão de que o prédio estava sendo construído em uma linha de montagem. Além da estrutura de aço, o projeto precisava de 10 milhões de tijolos, 18.580 metros quadrados de granito e calcário, 47.402 metros cúbicos de concreto e 929 metros quadrados de mármore. Além disso, 27.871 metros quadrados de mármore foram usados para os pisos de escritórios, corredores e lobbies de elevadores. Mais de 3.500 homens trabalharam no canteiro de obras. Os trabalhadores foram pagos excepcionalmente bem. Em setembro de 1930, o Empire State Building estava parcialmente concluído, tornando-se o arranha-céu mais alto do mundo. Este título era oficial. O principal concorrente do arranha-céu, o edifício Chrysler, foi concluído em março de 1930. Ele deteve o título de edifício mais alto do mundo por apenas alguns meses. O Empire State Building foi concluído em 11 de abril de 1931, bem antes do tempo previsto. Em vez dos 18 meses planejados, o processo de construção levou apenas 15. Os custos finais de construção foram de 24 milhões e 700 mil dólares, em vez dos 43 milhões esperados. Apenas 5 trabalhadores perderam a vida no processo. Em suma, sua construção foi um enorme sucesso. O edifício, coroado com uma poderosa torre, ergue-se orgulhosamente a uma altura de 443 metros. O presidente Herbert Hoover abriu oficialmente o Empire State Building em 1º de maio de 1931. Este arranha-céu continuou como o edifício mais alto do mundo por 40 anos, até a construção das torres do World Trade Center. Em setembro de 1931, o primeiro pequeno dirigível ancorou-se à torre por alguns minutos. Algumas semanas mais tarde, um dirigível deixou cair uma pilha de jornais no telhado apenas para a publicidade. Infelizmente, esses foram os únicos dirigíveis que chegaram perto da torre. Os planos para viagens assim pelo céu foram abandonados logo depois disso. O evento mais trágico na vida do arranha-céu aconteceu em 1945. Em 28 de julho, o tenente-coronel William Smith colidiu uma aeronave B-25 na parede norte do Empire State Building. Na manhã daquele dia, Nova York estava coberta por um denso nevoeiro. O tenente-coronel Smith estava indo buscar seu comandante. Ele perdeu a direção e recebeu instruções para pousar no aeroporto LaGuardia. Apesar de ser incentivado a pousar, o piloto pediu permissão militar para continuar com o voo. Na tentativa de recuperar a visibilidade, Smith diminuiu a altitude. Para sua surpresa, ele estava perto do centro de Manhattan. O bombardeiro estava indo em direção ao edifício central de Nova York. No último momento, ele conseguiu mudar para o oeste e evitar um acidente. Ele girou em torno de outros edifícios altos, mas sua sorte logo acabou. Ele estava indo diretamente para o Empire State Building. Embora tentasse ganhar altura, era tarde demais. O avião fez um buraco no lado do prédio na altura do 79º andar. Esse buraco tinha 6 metros de largura e 5,4 metros de altura. O combustível do bombardeiro explodiu e as chamas se espalharam pelo edifício, chegando ao 75º andar. 13 pessoas morreram neste trágico acidente. Betty Lou Oliver, que trabalhava como ascensorista no Empire State Building, foi uma das sobreviventes. Seu elevador estava no 80º andar quando o bombardeiro se chocou com o edifício um andar abaixo. Ela foi arremessada do elevador, sofrendo queimaduras e fraturas diversas. Após cuidar da moça, os socorristas decidiram descê-la por outro elevador, sem saber que os cabos haviam sido danificados. O elevador caiu por 75 andares, mas ela sobreviveu também a esse segundo acidente. O fato continua no livro Guinness World como a maior queda de elevador com sobrevivente. Alguns podem dizer que esse incidente foi como uma misteriosa premonição de um certo acidente de avião semelhante em arranha-céus de Nova York mais de meio século depois. Então, o que mais o impressionou sobre o Empire State Building?
Você já teve a oportunidade de admirar a linda paisagem do topo desse magnífico edifício? Conte-nos suas histórias na seção de comentários abaixo. Lembre-se de nos dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e apertar o botão inscrever-se. Dessa forma, você ficará conosco no lado incrível da vida.